Por favor, abra a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Repita comigo, por favor: obedecer. Mais uma vez, mais forte: obedecer é melhor do que sacrificar. Existem dois princípios fundamentais para que nós possamos receber milagres extraordinários da parte de Deus. E eu sei que você está aqui neste momento porque você veio adorar a Deus, você veio agradecer a Deus, mas também você veio pedir a Deus um milagre para a sua vida. Quantos aqui nesta noite querem receber milagres extraordinários da parte de Deus? Então eu quero chamar a sua atenção. Preste muita atenção, porque esta palavra é uma palavra profética. Se você estiver atento a esta palavra até o final dela, você será ricamente, poderosamente, extraordinariamente abençoado por Deus nesta noite. Deus tem um milagre extraordinário para entregar para você nesta noite. Então fique atento. Fique atento com esta palavra. Pegue todos os detalhes. Dois princípios fundamentais para que nós possamos ter milagres, receber milagres extraordinários da parte de Deus. Primeiro princípio, princípio da obediência. Segundo princípio, princípio da persistência. São esses dois princípios que nós vamos falar nesta noite através dessa palavra, a palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida, como está abençoando a minha vida. A Bíblia diz, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19, a Bíblia diz de um rapaz por nome de Eliseu. Até então este moço não era profeta, ele era um agricultor, um homem que cuidava da terra, um lavrador da terra. A Bíblia menciona esse homem trabalhando ali pesado, num sol causticante, comendo literalmente poeira, ali puxando uma junta de bois, 24 bois puxando ali uma máquina, arando aquela terra. Então Eliseu estava naquele trabalho. E a Bíblia diz que o profeta Elias, ele estava naquela região, chamando pessoas, convocando pessoas para o ministério de Deus, para a obra de Deus. Então ele tinha já separado 50 moços, 50 rapazes, e ele estava indo para a escola de profetas. Então ele depara com aquela cena, vendo aquele moço trabalhando num sol causticante. Então ele ficou ali impressionado. Por que não levar este moço? Por que não levar mais um? Tinha escolhido 50, então vamos levar 51.
Então a Bíblia diz que ele tirou a sua capa, o profeta Elias, e lançou sobre Eliseu. Isso aqui era um símbolo de convocar a pessoa para a obra de Deus. E a Bíblia diz nesse texto que Eliseu ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele matou 2 bois para fazer um churrasco, para comemorar o seu chamado para a obra de Deus. E é hoje, meus irmãos, o que eu fico impressionado, quando eu olho para esse texto e vejo este moço fazendo uma festa, matando 2 bois, fazendo um churrasco para celebrar a sua convocação para o reino de Deus, a gente vê muitas pessoas na igreja que estão se escondendo da obra de Deus, estão se escondendo do chamado de Deus. Deus está te chamando para uma obra grande nessa terra. Deus está falando para você, mulher, homem, você que ainda não frequenta um grupo familiar, você que não é líder, você que não é anfitrião, Deus está falando para você: pegue no arado, abre a sua casa, seja anfitrião, seja um líder. Se você fizer a obra de Deus, meu irmão, se você fizer a obra de Deus, tenha plena certeza, Deus vai cuidar dos seus negócios, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Eliseu ficou feliz com o chamado, comunicou com seus pais, com seus amigos, então partiu com aquela caravana para a escola de profeta. Então ali eles ficaram por 10 anos naquela escola, aprendendo o princípio da obediência, o princípio da persistência. Eliseu, ele não largou aquele trabalho dele para ir lá ouvir alguma coisa, observar alguma coisa, não. O intuito de Eliseu era ser alguém na obra de Deus, e ali estava em jogo a sucessão do profeta. O profeta Elias, ele chamou aqueles moços, um deles poderia ser o sucessor dele. Mas aqui há uma diferença daqueles que servem a Deus de longe e daqueles que servem a Deus de perto. O texto nos fala bem claro que aqueles moços, eles acompanhavam o profeta Elias de longe. Meu irmão, quer receber bênção? Acompanha Deus de perto, acompanha a obra de Deus de perto, acompanha os seus líderes de perto. Não seja um mero espectador, seja um participante da obra de Deus. Nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Deus nos colocou aqui para uma grande obra, para ganhar pessoas para o reino dele, pessoas que estão indo de passos largos para o inferno. E Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus nos escolheu para essa grande obra. E estava ali aquele moço entusiasmado. Eliseu estava entusiasmado que ele não largava do profeta Elias, andava colado no homem, porque ele sabia o que estava ali em jogo. Era uma sucessão, era uma bênção extraordinária. Poderia ser para qualquer um, mas Eliseu levou aquilo a sério. Ele levou as coisas de Deus a sério, obedeceu o profeta Elias. A Bíblia diz que ele foi tão obediente ao profeta Elias que ele chamava Elias de pai. Quão grande era a reverência, quão grande era o temor, quão grande era o temor que ele tinha pelo seu Senhor, porque Elias ali era a representação de Deus na terra, e ele tinha aquele temor. Ele não só cumpriu o princípio da obediência, mas também com o princípio da persistência. Ele persistiu em algo que ele estava querendo, que era ser o sucessor do profeta Elias. E ele acompanhou por esses 10 anos, Deus usando o profeta Elias de forma extraordinária.
Ele acompanhou de perto o profeta Elias, orando a Deus, e Deus mandando fogo do céu, queimando todo ali o holocausto que estava no altar. Eliseu, ele acompanhou de perto o sobrenatural que Deus fazia naquele profeta chamado Elias, desafiando o rei Acabe e dizendo: não vai chover durante 3 anos e meio. E cumpriu a palavra dele. Depois ele disse: agora vai chover. E houve chuva. Quem que não quer isso? Eles estavam ali naquela escola para aprender, mas para ser um sucessor do profeta Elias, porque Elias estava próximo a ser arrebatado, a ser levado para os céus. E ali ele ficou 10 anos aprendendo a diferença daquele que serve de perto e aqueles que são meros espectadores, que vem na igreja, ele não presta o culto a Deus, ele assiste o culto, ele acha bonito, ele acha interessante, mas aquele que está atento à palavra de Deus, todo aquele homem ou mulher, servo de Deus, que sobe aqui neste altar, que ministra uma palavra direcionada para a igreja, é uma palavra profética, é uma palavra de bênção, é uma palavra de renovo, de ânimo, de cura. Por que que muitos não são curados? Por que que muitos não são libertos? Acompanhe Deus de perto, acompanhe a obra de Deus de perto, acompanhe o seu líder de perto, e você será extremamente, ricamente abençoado. Porque Deus tem promessa. Agora Eliseu passou aquela experiência de 10 anos, já estava experiente, já tinha o conhecimento, conhecia o profeta como ninguém, porque ele andava de perto, 10 anos, sabendo até os gostos que o profeta tinha, para comer, para beber, e os outros não sabiam. A Bíblia diz que Eliseu andava junto com o profeta Elias, porque ele queria essa bênção para ele, ele queria essa promessa para ele. E a Bíblia diz que ao terminar aquele período de 10 anos, a Bíblia não fala nesse período de 10 anos, a história diz, mas aqui nós podemos ver que quando eles saíram de Gilgal, Eliseu, Elias e os 50 moços, eles estavam em direção a Betel. Agora, preste atenção, irmãos, preste atenção. O que é uma persistência? É você persistir naquilo que você quer, que você almeja. E eu te pergunto, o que você está almejando na sua vida? O que você espera para a sua vida? Ah, pastor, está tudo difícil, está tudo ruim para mim, porta fechada, doente, ah, não tem jeito para mim. Tem jeito sim. Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Então tem solução para você, tem solução sim. É você persistir naquilo que você quer. Você quer uma cura? Persiste até você ser curado. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e aquele que bate a porta se abrirá, e aquele que busca encontrará. Peça, insista, não pare pelo meio do caminho. Olha a persistência aqui desse moço.
Elias falou para ele: olha, Eliseu, fique aqui em Betel. Não, fique aqui em Gilgal, porque Deus me manda ir até Betel. Primeira vez, preste atenção. E Eliseu respondeu: não, meu senhor, não te abandonarei, não te desampararei, não te largarei. Quer dizer, irei contigo. Vamos embora. Chegando em Betel, partiram para Jericó. O caminho da bênção, o caminho da vitória. Chegando ali em Betel, ele falou assim, Elias falou mais pela segunda vez: Eliseu, fique aqui, porque Deus me manda ir até Jericó. O que Eliseu disse? Não, meu senhor, não vou te largar, vou junto, estou dentro. Pela terceira vez, isso aí é uma persistência, irmão. Se fosse algum de nós, tinha ficado na beira do caminho. Fica aqui que eu vou ali, Deus vai mandar. Então tá bom, vou te esperar. Perdeu a bênção. Mas o Eliseu, ele foi persistente, porque ele estava querendo a bênção. Eliseu, fique aqui, porque Deus me manda ir até o Rio Jordão. Ele falou assim: não te deixarei, meu Senhor, vou contigo. O que Eliseu estava querendo dizer com isso? Na cabeça dele: agora que chegou o ponto final, agora que chegou a minha bênção, eu vou largar? Estou dentro. E a Bíblia diz que aqueles moços, eles andavam de longe, somente observando. E tinha ali um pouco de inveja entre eles, com a chamada de Eliseu. Estava ali comentando não sei o que. Mas quando eles chegaram ali no Rio Jordão, chegou a bênção. 10 anos de luta, 10 anos de persistência, 10 anos de obediência. Agora é a bênção, irmão. Quanto tempo você está sendo provado? 1 ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? Não sei. Hoje chegou a sua bênção, a sua vitória. Isso é profético para a sua vida. Essa palavra é uma palavra profética para você. Eles chegaram à margem do Jordão e os outros ficaram de longe. Somente os dois na margem do Jordão. Eliseu já estava com 90% da bênção já na mão. Elias tira a capa, dobra a capa e bate com ela na água. O rio se abre e os dois atravessam com o chão seco. Quando eles chegaram do outro lado, o rio fecha. Os que estavam de lá perderam a bênção. Eliseu foi agraciado com a vitória, com a bênção, porque ele foi persistente, ele foi obediente. Esses são os dois princípios que nós temos que ter conosco: princípio da obediência a Deus, obediência à sua palavra, obediência aos nossos líderes. Ser persistente naquilo que queremos. Se é um emprego, se é uma cura, se é uma bênção no casamento, emocional, enfim, persiste, persiste, não desista. Aí, a bênção já estava decretada. Elias só fez uma pergunta para Eliseu: Eliseu, o que você quer que eu faça por você? Eliseu poderia falar assim: não, meu senhor, tá bom, não precisa dar nada não, estou bem assim. Mas Eliseu foi guloso. Ele pediu a porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias. Irmãos, o seu Deus, o Deus que você serve,
é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono do universo, é o dono da terra, é o dono de tudo. Ele é seu Pai. Então peça coisa grande, não peça coisa pequena, peça coisa grande, confie, acredite. Então Eliseu, eu quero porção dobrada. Aí Elias, obviamente a Bíblia não diz, mas ele deve ter coçado a cabeça. É um pedido difícil, mas não fala ponto final, tem uma vírgula ali. Mas esse mais aí tem algo a mais. Esse mais aí tem um sobrenatural que pode acontecer. Mas não é impossível. Se você me vir ser tirado daqui, você recebe. Se não, você não recebe. Captou aí a vossa mensagem? Captou? Eliseu então segurou mais no homem, e aí ele não tirou os olhos mesmo. Ele falou assim: eu quero, esse homem não vai escapar de mim. A Bíblia diz que quando Eliseu terminou de falar a frase, desceu uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo. Imagina a cena. Eles ficaram tão assustados que um separou do outro, e a carruagem desceu no meio dos dois, um do lado, outro do outro. Se você deparar com uma carruagem de fogo, com um cavalo pegando fogo na sua frente, o que você faz? Corre, desmaia, faz o quê? Elias, ele não entrou na carruagem, irmãos. A Bíblia diz que ele foi levado em um redemoinho. Foi levado em um redemoinho, e Eliseu ficou chorando. Ele rasgou as suas vestes, chamando Elias de pai. Mas a capa tinha caído. A bênção dobrada estava sobre ele. O sobrenatural já estava sobre ele. Ele poderia fazer qualquer coisa que Deus avalizava, que Deus assinava, que Deus autorizava. Ele pegou a capa, chorando, e voltou. Do outro lado, quem estava? Os 50 jovens que perderam a bênção. Agora vai ser servo do agora profeta Eliseu. Ele faz o mesmo ritual. Pega a capa, dobra a capa para voltar. Não tinha canoa, não sabe nadar, e aí? Vamos fazer um milagre aqui. Deus precisa fazer esse milagre. Então ele fala uma palavra, uma frase: aonde está o Deus de Elias? E bate no rio com a capa. Pã! As águas. Ele poderia falar assim: opa, eu sou o cara, porque agora a porção é dobrada, a bênção é dobrada. Deus tem bênçãos extraordinárias para entregar para você. Deus tem bênção dobrada para entregar para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa, para o seu comércio, para os seus negócios, para a sua saúde. Aí tem muitos irmãos que ficam subestimando o poder de Deus, a grandeza de Deus, o tamanho de Deus. Ah, o meu problema é muito grande, Deus não tem como resolver isso. Nem Deus consegue resolver isso para mim. Olha o tamanho do nosso Deus. Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele não cabe no planeta Terra, no universo. Mas Ele se torna tão pequeno, que cabe dentro do seu coração, dentro de você. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12, a Bíblia diz: olha o tamanho desse Deus que nós servimos. Não vamos subestimar
o poderio desse grande Deus que nós servimos. A Bíblia diz que Ele mediu toda a extensão do céu com o palmo da sua mão. Mediu toda a água do oceano com a concha da sua mão. Mediu toda a terra do planeta com uma vasilha. Deus é um Deus criativo. Pesou na sua balança de precisão todos os montes e montanhas. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que vela por você, esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus que está de olho em você 24 horas. Esse é o nosso Deus. Ah, pastor, Deus me colocou nesse vale, Deus me colocou nesse deserto tem muito tempo, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Olha, tem muita gente que fala isso. Deus esqueceu de mim, estou aqui, não consigo sair. Precisa ler mais a Bíblia. Salmo 147, a partir do versículo 2, versículo 4. A Bíblia diz que Deus, Ele conta todas as estrelas dos céus, Ele sabe quantas estrelas tem e chama cada uma pelo nome. Se Deus sabe quantas estrelas existem no céu, se Ele chama cada uma pelo nome, Ele vai esquecer de você? Você é muito mais precioso do que qualquer estrela dos céus. Você é a coroa da criação de Deus, então Ele preocupa com você. Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe, Ele te conhece muito mais do que você se conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece o seu RG, o seu CPF, o seu endereço. Ele sabe e sonda o seu coração, o seu pensamento. Ele sabe que a palavra chegando à sua boca, Ele sabe que você vai falar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tem muitos crentes que têm mais medo do diabo do que do próprio Deus. Martim Lutero, ele disse que o diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Ele vai até onde Deus manda. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos temer a Deus, respeitá-lo, obedecê-lo, amá-lo. No Salmo 113, no versículo 6, a Bíblia diz que Ele se inclina dos céus para ver o que se passa na terra e também nos céus. Todo o planeta, todo ser humano está no controle de Deus. E o interessante nesse texto, dessa palavra que lemos, que este moço que saiu lá da terra, arando a terra, agora sucessor de um grande profeta de Deus, agora ele é profeta de Deus, fazendo os milagres que o outro estava fazendo, maiores ainda. A história de Eliseu é muito linda, como a do profeta Elias. Mas um dia, o profeta Eliseu faleceu, foi sepultado, passaram-se alguns anos, mas aquela unção dobrada que ele pediu, Deus não tirou dele, e nem dos ossos dele. Ele teve poder em vida, e teve poder nos ossos. Querem ver? Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 10, a Bíblia diz que estava andando por ali uma caravana de ismaelita, e estava com um defunto nas costas, querendo sepultá-lo.
mas não achava nenhuma sepultura. Então eles depararam com uma sepultura aberta e com os ossos expostos. É aqui mesmo que nós vamos jogar. Nem sepultar, eles jogaram o cadáver e saíram todo mundo correndo. Eles perderam a oportunidade de ver o milagre sobrenatural acontecer. Porque quando o defunto encostou nos ossos, que aqueles ossos eram do profeta Eliseu, o defunto ressuscitou. Poder sobrenatural de Deus, que Deus deu para um homem, e nós somos diferentes desse homem? Não. Nós temos as mesmas paixões, os mesmos defeitos, os mesmos erros. Deus abençoou de forma sobrenatural. Por que não abençoar a igreja de forma sobrenatural? Que a igreja é a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada, lavada pelo seu sangue. Então cumpra, irmãos, esses princípios na sua vida. O princípio da obediência, o princípio da persistência, e tudo aquilo que você pedir diante de Deus, Ele vai entregar para você. Ele vai te abençoar. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, da enfermidade que você está enfrentando, não importa. Coloque diante de Deus com persistência, e você vai ver o milagre sobrenatural acontecer na sua vida. Se coloque de pé, por favor.